RTX 4060 roda em Quad HD o Call of Duty Warzone, é o que você vai conferir nesse vídeo em detalhes, então vem comigo. Beleza pessoal, então agora teste em 1440p, testando aí, mostrando para vocês as configurações. Deixei ali a resolução de renderização em 1440p e utilizando o mesmo padrão de configuração gráfica, né? A diferença é que a gente não está utilizando o DLSS, a gente não consegue usar o DLSS com a renderização em 1440p, né? Quando você habilita o DLSS, ele automaticamente vai renderizar em uma resolução menor, beleza? Então, teste aí na tela para vocês. Vamos seguir o mesmo esquema do reset, então a gente resetou as médias aí no avião, depois quando chegar no solo, resetando depois no gulag e também no retorno, porque afinal a gente acaba caindo em outras áreas do mapa, né? Então essa aí é a nossa ideia. Também procurei manter o mesmo local, né, que eu já havia feito os outros testes, então tentar ser um cenário mais equilibrado. Lembrando também que a gente poderia usar a opção do 1440p no baixo, tá? Mas como já não estava sobrecarregando a GPU em vários momentos, eu preferi manter com as texturas no normal, tá? Não creio que isso vá fazer uma grande diferença no FPS, mas para a gente ter uma ideia de apenas a resolução sendo alterada, mantendo o Fidelity FX, qual seria a nossa faixa de quads, né? No momento são 123 de média ali, com 1% low acima dos 80, o que tá honestamente bem estável, diga-se de passagem, né? Não esperava que a 4060 desempenharia tão bem. Em alguns testes mais antigos que eu fiz lá no DMZ, por exemplo, a gente não conseguia acima de 90 quadros, e o que deixava bastante frustrado, afinal você já não estava usando o DLSS, né? E aqui nessa configuração, com mais players, um mapa ainda maior, tá conseguindo rodar relativamente muito bem, né? Percebam outro detalhe bastante importante aqui sobre a temperatura da nossa GPU, tá 27 graus. Quando eu atualizei para a última versão, que foi a versão que eu fiz os testes, a versão 572.06 do driver da NVIDIA, ele acabou bugando o sensor de temperatura, tá? Tem várias pessoas relatando alguns bugs aí de performance nos drives da NVIDIA. No meu caso eu não tive problema na performance, porque eu já tinha alguns parâmetros de testes anteriores que eu fiz. Porém o sensor de temperatura bugou nessa gravação aí, tá? Mas depois eu reparei o driver e acabou voltando. Mas ambos os testes foram feitos todos com o mesmo driver, na mesma configuração, apenas alterando ali a nossa escala, né? De renderização para a gente atingir então o Quad HD. Então essa aí tá sendo a nossa performance. Honestamente a 4060 tá indo bem, o 5700X3D também vai lidar muito bem com essa resolução. Então se você tiver placas mais fortes, o ideal já é partir para um Quad HD, que você tem processador para isso. O uso de VRAM fica um pouco mais alto, a gente já bate ali praticamente os 7.5 GB, né, da VRAM. Então eu acredito que isso é um fator que está implicando no aumento da performance. Em alguns momentos a gente consegue ver acima dos 130 até 140 quadros, mas no geral cai bastante, eu acredito aí muito por conta da redução da VRAM. Então isso é um ponto que acaba que a 4060 nerfa bastante a performance dela por conta da VRAM. Isso é um ponto que a gente percebe no jogo depois das atualizações. Ele impacta mais na VRAM do que na GPU. Isso provavelmente por conta aí da remodelagem das texturas, etc. Então isso acaba até sendo uma tendência de outros jogos, né? Pesar mais, principalmente para jogos que utilizam iluminação Ray Tracing, e isso acaba atrapalhando aí bastante a questão de performance. Resetamos mais uma vez a média lá no Gulag, passou na casa dos 130, agora no solo novamente resetando de novo, e a gente fica ali com umas médias, né, com 1% low acima dos 80 quadros. Isso é muito importante se você quer resolução maior e não tá buscando uma taxa de quadros tão alta assim. 120, 130 quadros já é suficiente para você. O interessante é você ter 1% low e mais equilibrado, né? E aqui tá conseguindo 1% low bem honesto. Diga-se de passagem, tá indo muito bem. Embora a gente saiba que a faixa de quadros ideal seria ali um pouco mais alta, né?
mas em alguns drops o FPS cai ali abaixo dos 100 quadros, mas é por breves momentos, depende do cenário, por isso é importante sempre zerar as médias, porque o ponto do mapa vai fazer diferença também, né? Mas, honestamente, ali com aquelas médias na faixa dos 120 quadros, com 1% low acima de 80, eu diria que tá bem jogável. Acabou tendo um stuttering ali, não sei, provavelmente deu um pico na VRAM, né? Ela passou lá dos 7.6 GB, né? Então isso acaba prejudicando um pouco a estabilidade em usar o Quad HD. Talvez se a gente baixar um pouco a qualidade, jogar tudo no baixo ou no muito baixo, desse alguma diferença na estabilidade, mas em termos de peso vai continuar consumindo bastante VRAM, tá sendo uma característica do COD aí nessa atualização. Então, esse aí é o nosso teste com o 1440p escala de renderização dentro do jogo, tá? Eu vou deixar um trechinho também para vocês agora aqui do 1440p forçando nativamente, mas para mim poder ter um teste mais direto com relação a isso, eu precisaria ter um monitor 1440p. E estou usando uma função da NVIDIA aqui para fazer isso. E acabou meio que bagunçando, vocês vão ver aí no teste que o resultado não foi como o esperado, beleza? Mas basicamente aí usando a escala, esse é o desempenho com Fidelity FX, é o que a gente consegue tirar aí com a 4060 e o 5700X 3D. Comentam aí embaixo o que vocês acharam, vocês esperavam mais, vocês acharam que não entregaria essa performance? Deixa o teu comentário aí embaixo. Atenção, seu colega foi abatido. O contrato de procurado falhou. Pessoal, aqui no software da NVIDIA, tá? No NVIDIA App, você vai acessar aqui as opções elementos gráficos e aqui na aba configurações globais, você vai mexer nas configurações da NVIDIA, tá? A função que eu habilitei para fazer esse upscale para Quad HD foi essa tecnologia aqui, ó, DSR Fatores, tá? Que é o Dynamic Super Resolution. A função dele aqui, a gente vai emular um Quad HD, mesmo estando com o monitor Full HD. Nessa opção, clicou aqui, você tem basicamente várias escalas que você pode estar testando, tá? Mas a que eu recomendo para os testes aqui são as escalas DL, tá? Que ele mantém a mesma qualidade, 2 vezes mais eficiente. Então, aplicou esse upscale de 1.78, ele já está fazendo aí o upscale para o Quad HD. Aplicou, ele vai piscar a tela e aqui você tem uma escala de suavidade do DSR, tá? Nos testes iniciais que eu fiz, eu mantive os 33% que ele vem padrão, mas durante o jogo eu acabei configurando até uns 50%, eu achei que ficou meio estranha a imagem, então vai de acordo com o teste que você quiser fazer, tá? Mas como eu vou mostrar para vocês aí, vocês viram lado a lado, realmente não tem um grande benefício a gente usar esse recurso, afinal ele vai estar fazendo o upscale para o Quad HD e depois dentro do jogo vai fazer o upscale do Quad para o Full HD, então fica meio confuso, não é esse o objetivo da configuração, mas no geral seria aí esse o passo a passo para você habilitar o DSR pelo NVIDIA App. Vocês, pessoal, como vocês viram ali, eu habilitei o Quad HD via DSR no meu monitor que é Full HD. E agora aqui no jogo a gente consegue nativamente habilitar ali o Quad HD e com isso habilitarmos o DLSS, né? Então ele vai fazer o upscale a partir do Quad e não do DLSS, tá? Também aí fazer o mesmo procedimento das mínimas e das médias, né? Mas, como vocês já conseguem ver na tela aí, né, o nosso FPS máximo caiu bastante, né? Afinal,
ele tá fazendo um upscaling em cima já de um upscaling, né? O que não é realmente a função do DSR. O DSR é para te ajudar em cenários que você tá utilizando ali um monitor inferior à resolução, mas principalmente em jogos que não têm suporte a resoluções maiores, jogos mais antigos, né? E alguns aplicativos aí que você precise aumentar a resolução. Não é o caso desse jogo, né? Aqui realmente para a gente estar utilizando o DLSS, que seria ali a vantagem de fazer o upscale, né, a partir do quad para o Full HD, e assim a gente ter um benefício ali de desempenho além da qualidade, acaba nerfando bastante, né? Obviamente que não faria muito sentido fazer aqui Fidelity FX, afinal você tá renderizando nativamente uma resolução maior, então vai ficar ainda mais pesado, não é a proposta da placa. Mas para você que tem uma resolução maior e pretende ali aproveitar ainda assim esse hardware, você conseguindo ali usar o DLSS como artifício para ficar mais leve para a placa, poderia ser uma saída, mas talvez aí por conta, né, de não ter feito a utilização do Quad HD de uma forma nativa, né, até a própria imagem não ficou 100%, dá pra gente perceber alguns defeitos aí na imagem, justamente por ele estar usando o DSR para fazer isso, né. Talvez numa oportunidade futura aí que eu tenha um monitor Quad HD, a gente consiga refazer esse teste comparando ali o upscale por dentro do jogo e comparando o quad nativo com o DLSS em cima, né? Mas deu pra gente ter uma noção, ele consegue até uma faixa de FPS bem honesta, diga-se de passagem, né? Por cento low, que é o principal, tá bem estável, 80 quadros ali mais ou menos. O FPS médio que nós tínhamos ali na faixa dos 125 quadros caiu um pouco, né? Já mais próximo ali para a faixa dos 120, 110 quadros, mas ainda assim teve um desempenho honesto, né? Considerando que é uma 4060, considerando que a gente também tem um peso na VRAM, aqui aparentemente ficou um pouquinho menor, muito possivelmente ligado aqui ao fato de nós estarmos utilizando, né, um upscaling em cima do upscaling, então acaba dando uma bagunçada ali, mas a gente percebe aí que a 4060 consegue fazer os seus 100 quadros em Quad HD, dependente aí da situação no Warzone. Eu achei que tá entregando aí um desempenho bem satisfatório aí na 4060, né? Então, pessoal, esse é o nosso comparativo simulando um Quad HD nativo versus uma escala de resolução. Ambos ficaram acima dos 100 quadros, então tivemos médias ali entre 115 a 125 quadros, o que tá bem honesto considerando que é uma 4060, né? Aqui a gente percebe uma redução no uso do processador também por estarmos com uma resolução nativa mais baixa, então para a galera ali que vai focar em resoluções maiores, saiba que o 5700X3D lida bem e consegue sobrar um pouco a performance. Perceba que a média dele chega a ficar abaixo dos 50% de uso de CPU, então isso é muito interessante, ver que em Quad HD vai sobrar uma margem melhor ainda de processador e que ele consegue lidar bem aí com placas mais robustas, obviamente também se você está precisando aí para rodar em resoluções ainda maiores, beleza? Gostou do vídeo? Não esquece, se inscreva, deixa o like, comenta aqui embaixo o que você achou e também dê a sua sugestão e a sua opinião aí do que você esperava ou não esse desempenho aí da nossa RTX 4060. Beleza, meus amigos, esse foi os nossos resultados aí, trazendo um compilado para vocês. Então, em DLSS foi o nosso melhor resultado, ali tivemos médias na casa dos 175 quadros, como vocês puderam conferir. Já com o Fidelity FX nós conseguimos ali na faixa dos 165 quadros em média, o que não foi nada muito distante do DLSS como se pensava. Os dois presets aí com a mesma configuração na mesma máquina responderam e entregaram uma faixa de quadros realmente muito boa. Mas também o 1440p não decepcionou, mesmo a placa tendo 8 GB, ela conseguiu lidar bem, também fazendo a gravação conseguiu ter um bom comportamento, manteve ele na casa dos 120, 125 quadros, o que está realmente bem honesto, considerando que precisou usar aquele perfil 100% tudo no muito baixo, a gente manteve as mesmas configurações, apenas mudamos a resolução. Como vocês viram também, né, fiz o teste lá usando o DSR da NVIDIA para a gente tentar simular
o 1440p nativo, mas infelizmente eu acho que ficou um pouco bagunçado, o sistema não conseguiu lidar muito bem, e a gente acabou perdendo ali no início um pouco a estabilidade, depois no final até que o jogo foi se ajustando e conseguiu ficar na faixa dos 120 quadros também. Mas não é o tipo de configuração que eu aconselho você utilizar. Se você quer um 1440p e não tem um monitor 1440p, recomendo que você utilize dentro do jogo, fazendo ali aquele upscale, né, sem utilizar o DLSS, apenas com o Fidelity FX, e utiliza a escala de resolução ali 133%, que já vai conseguir te entregar um Quad HD bem interessante, né? Então esses foram os nossos resultados. Eu acho que a 4060 lidou muito bem, também o 5700X3D ele fez um trabalho excepcional, mas quero deixar claro para vocês, pessoal, basicamente nós batemos no teto do 5700X3D. Ele vai conseguir entregar ali um pouquinho mais de performance, dependendo da placa ali, com um preset bem ajustado, é possível conseguir ali a casa dos 200, 220, até uns 230 quase, mas vai depender do cenário, vai depender da situação e também da placa de vídeo que vai acompanhar ele, afinal ela não pode ser um fator limitante, mas no geral esse foi o nosso resultado aí, tivemos bons números e eu estou preparando para vocês mais um conteúdo extra agora, para você otimizar ainda mais o teu PC e poder aproveitar melhor essas configurações. Já corre aqui embaixo, já se inscreve no canal, já deixa o teu like, que no próximo vídeo vou trazer para vocês aí todas as configurações, desde aí no início das configurações que eu trouxe o vídeo para vocês, com todas aquelas configs, mais algumas configurações que eu fiz e que eu consegui otimizar ainda mais o meu preset e manter melhor qualidade, mais desempenho e principalmente estabilidade. Então, meus amigos, gostaram do conteúdo? Não esquece, se inscreva, deixa o like, também deixa o teu comentário aqui embaixo que é muito importante, tá sempre buscando responder aí todas as dúvidas de vocês. Um abraço a todos e até a próxima. Valeu!